Bom, bom dia, pessoal. Acho que conheço todas, né? E todos. Na verdade, esse título é o módulo 3. Eu vou falar sobre acolhimento à pessoa com TEA e o atendimento psicopedagógico, tá? Bom, eu acho que todo mundo me conhece, sou a Márcia. Hoje eu estou no Centro Acolher, né? Sou mestre em educação pela Universidade de Cruz Alta. Sou especialista em psicopedagogia e o resto não há... Todo mundo me conhece e sabe, né? Então, hoje eu vim aqui, então, para nós fazer uma troca, né? Todos são profissionais da área, né? Então, vim aqui falar com vocês sobre o atendimento, o acolhimento à família, o atendimento do psicopedagogo nessa área, né? Que hoje está bem difícil para todas nós. Quanto mais conhecimento se tem, mais a gente precisa, né? Então, hoje, pensando assim, a criança, ao nascer, ela é o ser mais indefeso que existe, né? Se nós analisar bem todos os outros, né, filhotes que nascem, né, é bem mais desenvolvido que o ser humano, né? Então, esse serzinho que vem ao mundo, ele vem muito indefeso mesmo. Né? O que ele precisa ao nascer, né? Tudo. Ele não sabe nada, né? O bebê vem imaturo biologicamente, sem o mínimo de recursos próprios para sobreviver. Ele precisa do outro ser humano, né? Para ensiná-lo, para reconhecê-lo, para tratar, para saber o que ele é neste mundo, né? Mas antes de ele vir a esse mundo, ele já está lá no ventre materno e as pesquisas e as teorias nos trazem que tudo que o bebezinho lá no ventre materno escuta, ele já está aprendendo da mãe, através do carinho, do som, através do meio, né? Então, assim, é muito importante todo esse processo, desde a gestação até esse serzinho vir ao mundo. Bom, como eu falei, né, o filhote humano, ele se faz humano graças a quê? A aprendizagem. Ele tem que aprender tudo. Né? Então, cabe primeiramente, então, à família, né? A família trazer todo esse acolhimento a esse serzinho, né? Falar de acolhimento da família, hoje, cada um sabe da sua família, né? E nós, como profissionais, temos que nos preocupar muito com estas famílias que nos vêm, né? Então, o primeiro contato que a gente vai fazer com essas famílias é através de um acolhimento. Essa família TEA, que a gente diz, né? Que tem o filho, né, com o transtorno do espectro autista, né? Ela já vem muito sofrida, muito machucada, com muitas inseguranças, com muitas dificuldades, né? Por mais que hoje a gente tenha várias instituições que nos colocam a par, profissionais, graças a Deus, hoje bem, né, evoluídos, pedagogicamente, precisamos acolher muito bem essa família. Porque até essa família fazer todo o processo de maturação desses fatos, aceitação desta criança, né? Às vezes, muitas vezes são gêmeos, são dois, né? Então, é todo um processo de aceitação de pai, de mãe, de familiar. Tem muitas pessoas que não têm uma rede de apoio, né? Então, esse primeiro acolhimento de nós profissionais é muito importante para nós estabelecer, né, com essa família. Por quê? Porque nós profissionais estamos recém-chegando, né? Essa mãe, esse pai, essa família já está vindo nesse processo em que nós temos que recebê-los com muito carinho e amor. Porque eles estão, essa família está nos trazendo o seu filho. Que a gente que é mãe, que a gente sabe que o filho é o bem maior que a gente tem, né? Bom, então essa família está trazendo o bem maior que ela tem.
e nós temos que receber com muito carinho. E essa família tem que se sentir acolhida, segura, de que aquele profissional que está recebendo vai receber este bem maior muito bem, né? Essa família tem que estar segura, né? Que de toda a insegurança que ela tem, ela vai depositar naquele profissional, que ele vai ter um progresso, ele vai ter alguma diferença de comportamento. É isso que os pais mais anseiam neste momento, tá? A família nos traz, mas a gente sabe que no decorrer de todo o processo dessa criança que está sendo ensinada, ela vem com uma aprendizagem da família, depois vai para a escola, né? Para várias outras instituições que o contexto dela vive, né? E ainda tem o histórico cultural dessa família. Então, tudo isso a gente tem que perceber bem, né? Acolher muito bem tudo isso, para nós conseguirmos conduzir essa família e nos conduzir como profissional. Bom, como vamos fazer isso? O acolhimento começa com uma boa anamnese. O que é uma anamnese? A anamnese é uma entrevista que se traz com a família, né? A família vem até nós profissionais, geralmente vem uma mãe, dificilmente vem o casal e o filho, né? Muitas vezes vem a mãe sozinha, outras têm o suporte da avó, né? E então, assim, esse primeiro contato é com tudo isso que eu falei anteriormente. Tem que ter todo o acolhimento, toda uma delicadeza para tratar com essa família, porque já tem todo um histórico até então, né? Todos nós que estamos aqui sabemos, né, o quanto é difícil chegar até um profissional nesses momentos. E o que o profissional com essa anamnese vai fazer? Ele vai saber a história de vida dessa família. Então é muito importante que a família abra para nós essa história de vida, né? Nos conte tudo. Como foi essa gestação? Essa gestação foi acompanhada? Essa criança foi desejada? Ela foi planejada, né? Como foi o decorrer dessa gestação? Teve alguma intercorrência? Você teve algum problema de saúde? Precisou de medicamentos? Teve alguma interferência com o meio? Separações de casal? Brigas? O que aconteceu? A família tem que nos trazer tudo isso. É muito importante esta anamnésia, essa entrevista com a família. Por quê? Porque nós profissionais precisamos conhecer, saber o que nós vamos tratar, né? Porque essa família já vem num sofrimento que talvez a gente nem saiba, né? E mais o seu filho com TEA. Para que eu preciso, como profissional, saber de tudo isso e construir uma boa anamnese? Porque só através de todos esses dados levantados com essa família, eu vou conhecer, eu vou saber dessa família, as condições que ela tem, como que essa criança veio dessa aprendizagem, desde o ventre materno até aquele momento que eu estou estabelecendo contato com ela. Isso é muito importante. Também eu trago assim para vocês que às vezes essa anamnésia, ela não é revelada. Digamos que 50%. Os profissionais começam a trabalhar com as crianças, e vocês todas estão aqui sabem, as crianças começam a nos revelar a verdadeira história, às vezes, da vida delas. Até onde elas conseguem, né? Então, assim, a gente às vezes, muitas vezes, a gente não consegue conhecer essa história de vida dessa família. Então, começa que essa anamnese, tem que estar bem conhecida pelo profissional, para ele conseguir fazer
esse reconhecimento e esse saber desta família. Bom, esse acolhimento vai ajudar muito o profissional, né, a criar o vínculo com essa criança, a criar o vínculo com esta família. Esse profissional vai começar a criar afetividade com esta criança, a afetividade com esta família. Esse profissional vai passar a ser cúmplice dessa criança. Por isso, o conhecer essa história de vida é muito importante. Essa cumplicidade, essa afetividade vai nos levar ao quê? Né? A um bom relacionamento com essa família, né? Essa família vai depositar um crédito em nós, ela vai confiar nesse profissional, porque a gente conseguiu fazer uma boa relação, um bom acolhimento com ela, ela se sentiu segura disso. E isso é muito importante para quê? Para os resultados. Né? Nós vamos começar a trabalhar, nós vamos começar a fazer as nossas intervenções pedagógicas, psicopedagógicas, e se tudo isso, essa engrenagem tiver legal, os nossos resultados também vão ser legais. Bom, vocês sabem que então, como eu falei, né, a criança vem toda despida de aprendizagem, né, e o aprender é bem problemático, né, porque no mínimo, para um sujeito aprender, para uma criança aprender, ele precisa estabelecer com no mínimo 3 sujeitos, né? Então a aprendizagem se dá através do ensinante, do aprendente e do meio aonde ele vive, do contexto, né? Esse contexto é como eu falei, começa na família, vai para a escola e todos os ambientes que esse serzinho passar e permear, ele vai estar aprendendo. Então, é bem problemático, né? Precisa 3 situações. E essas situações nos trazem muitas aprendizagens, porque cada um tem o seu mundo e cada um vai contribuir da sua maneira. E esse serzinho está aprendendo tudo. Bom, a partir desse acolhimento, né, dessa fase que a gente adaptou à família, né, é muito importante que às vezes a família não sabe quem é o profissional que está atendendo. Mas o que faz um psicopedagogo, né? Então eu trouxe aqui para vocês também o que é, né? E quem é o profissional da área da psicopedagogia, tá? Então, o psicopedagogo, ele é um profissional que vem auxiliar as pessoas em instituições de rede escolar e da saúde, as questões relacionadas ao ensino e aprendizagem, tá? Ele vai analisar, ele vai assimilar, ele vai fortalecer e intervir algumas coisas que estão prejudicando a aprendizagem das crianças ou das pessoas, tá? Também eu trago para vocês aqui o Código de Ética do Profissional, né? Então, a nossa associação dos profissionais da área da psicopedagogia também vai trazer que esse profissional ele tem uma ação interdisciplinar. Ele não trabalha sozinho, né? Ele tem toda a carga que ele tem que estar em contato com a família, com a escola, para saber. Então, assim, esse multidisciplinar é o profissional que vai estar conversando. Bom, essa criança está com a fono, ela tem que saber o que está trabalhando com a fono, né? Porque através do que ele está trabalhando com a fono, esse profissional vai trazer para ele também. Então, por isso, é a ação interdisciplinar, tá? Também o nosso Código de Ética vai trazer que esse sujeito, ele vai acolher os sistemas, a família, a escola, a sociedade e o contexto. Bem como eu já trouxe para vocês anteriormente. Ele também vai se utilizar de instrumentos, de intervenções psicopedagógicas necessárias e fundamentadas para estar atendendo, né, essa criança, mas sempre com um embasamento teórico, né, voltado para a necessidade de cada criança também. Tá? Então, é todo um entendimento desse sujeito do aprender, né, de que forma essa criança vai aprender. Tá? Esse é o código da Associação dos Profissionais da área da Psicopedagogia. Bom,
o que o psicopedagogo vai atuar, o que ele vai fazer em cada sessão com essa criança, né? Com essa família que vem. Bom, esse profissional, ele é especialista no processo da aprendizagem, né? Então, ele vai ajudar a resgatar o prazer de aprender, né? Estabelecer vínculos positivos com a aprendizagem. Porque aquela criança que vai para a escola, que geralmente o autista que vai para a escola, ele fica deitado no chão, embaixo de uma mesa, enquanto todos os outros brincam, né? Então nós temos que resgatar este prazer deles também fazer o trabalho, dele também estar ali naquele espaço com um objetivo. Então é muito importante nós profissionais resgatar este prazer pela aprendizagem. Também o psicopedagogo vai investir nesse sujeito quanto aprendente e ele ensinando essa criança, né? De que forma? Né? Ele vai estabelecer planos, intervenções individual para cada criança, cada situação. Vai identificar as dificuldades, né? Qual é a dificuldade que essa criança tem? Quais são os distúrbios que essa criança está apresentando, né? Através e por que, né? Esses distúrbios estão acontecendo, que ele não está aprendendo, né? Resgatar as possibilidades, lacunas, através do processo da aprendizagem. O que faltou? O que essa criança interrompeu essa aprendizagem? Qual foi a lacuna que ele rompeu? Aonde foi que ele deixou de ter prazer na aprendizagem? Também investir nas causas do baixo rendimento escolar, né? Esse profissional vai conversar com o pedagogo, com a parte da orientação educacional da escola, né? Para ver como que está o rendimento dessa criança. Essa monitora, ela está fazendo todo o resgate, a professora está auxiliando, como que está sendo isso? Né? Então, esse é um momento que o profissional da área da psicopedagogia vai organizar e vai estabelecer todo esse processo. Bom, aqui eu trago para vocês de como a aprendizagem, né, é feita na minha área da psicopedagogia. Hoje a gente estabelece que a estimulação precoce, né, ela tem que, os atendimentos têm que ser priorizados, né? E então, a maioria dos casos que vem para nós hoje é crianças, né, a partir já de 8 meses, 1 ano de vida, né? Então, de que forma estabelecer esse prazer do aprender, né, e trazer já a aprendizagem dessa criança? Eu trabalho muito com a forma lúdica, tá? Então, estabelecer para essa criança o que ela tem de fortalecer, o que ela tem de mais possibilidades. Ah, essa criança não fala. Bom, vamos fortalecer essa possibilidade, né? Vamos fazer com que ela, então, vamos fazer bastante gravuras, porque, né, o autista a gente precisa saber de que forma ele aprende. Bom, é visual? Vamos lá, vamos fazer cartaz, momento do recreio, o momento da merenda, né? Vamos fazer com que ele visualize isso, vamos fazer cartaz, né? Vamos fortalecer essa possibilidade. E aprender ao visual, e o autista precisa muito disso, ele precisa estar muito seguro. Então, ele tem que aprender na audição, o visual e ainda no sinestésico. Tem crianças que precisam do movimento também para aprender. E cabe a nós profissionais sentir isso, né? Descobrir de que maneira esta criança aprende, né? E fortalecer as possibilidades dessa criança. Aqui eu trago para vocês, e essas imagens são autorizadas, tá? São crianças que eu trabalho no Centro Acolher. Aqui, se vocês analisarem, ó, eu peguei um jogo com letras. Essa criança, ela é uma criança de 4 anos, mas letras já, ele não fala. Então, através das brincadeiras, e vocês podem ver ali que tem letras, tem gravuras, né?
tem cores. Então eu vou trabalhar N situações aí. Eu vou trabalhar cores, eu vou trabalhar os animais, né? Eu vou trabalhar a socialização. Tô trabalhando a motricidade fina dessa criança no montar. É isso que eu digo, fortalecer as possibilidades dessa criança. Quanto mais nós estimular essas crianças cedo, através de todas as possibilidades que essa criança tem, os ganhos serão muito maiores quando eles começarem lá com 6 anos, 7 anos para a alfabetização. Posso fazer uma pergunta assim para você, enquanto centro de atendimento? Será que poderia ser no final? Para mim não perder o gancho? Tá? Daí assim também eu trago aqui as letras, né? Aqui eu mostro um tipo de letra, né? Um tamanho de letras, com cores, né? Ele tá no chão. As crianças autistas adoram estar no chão. Se tu tentar colocar uma determinada criança numa cadeira, ela pode se desorganizar toda e tu não conseguir fazer esse trabalho. Bom, vamos botar o papel no chão, então? Botar o papel no chão, vamos largar as possibilidades necessárias naquele chão, né? E trabalhar. Eu trago aqui uma imagem de letras com cores grandes, mas eu trabalho também, né? Letras duras, para ele sentir o concreto, né? Eu trabalho também as letras molinha, para flexibilizar e nós trabalhar a motricidade, texturas, tá? Para ele pegar. Então, assim, são N possibilidades que a gente pode estar estimulando e fortalecendo essas possibilidades. Aqui tem outras também, né? Outras atividades que eu estabeleço com as crianças. Mas também eu gostaria de dizer assim para vocês, nós temos que estabelecer no acolhimento dessa família uma rotina. Muitas vezes as famílias não sabem, né? E lidar com tudo isso. E as crianças autistas, elas precisam de uma rotina. Né? Muitas vezes vem para nós e diz assim, meu filho só fica deitado, não consigo fazer nada com ele, né? Eu não consigo, ele só quer ficar deitado no chão ou então na cama, né? Mãe, mas qual é a rotina do seu filho? Ele levanta cedo? O que é rotina, primeiramente, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? O que é uma rotina? Mãe, ele acorda cedo? Que horas ele levanta? Ele toma café? Como é que é a alimentação dessa criança? Depois do almoço, ele toma banho? Ele consegue se vestir sozinho? E depois, ele vai para a escola? E depois, quando ele volta da escola, como que é? Ele consegue tomar banho? Ele sabe o horário? Então, é bem importante também nós estabelecermos uma rotina desde a casa, desde a família, né? Para ele saber, como ele é visual, ajudem a família a também colocar os cartazes. Olha aqui o relógio, né? Aqui, ó, tá hora nós vamos acordar, é cedo pela manhã, nós vamos tomar o café, coloque a xícara de café. Isso, no começo, estabelecer essa rotina. Com o tempo, ele vai saber e não vai precisar mais do visual, né? Isso não é só na escola, isso tem que vir de casa também. Por isso que nós profissionais sofremos muito com isso. Infelizmente, não culpando a família, porque a gente tem que acolher essa família da melhor maneira possível. Hoje em dia, pai e mãe saem para trabalhar e muitas vezes criança, um turno fica em casa, né, com outros irmãos menores, ou só, de repente, uma avó que é idosa, né? Então, tem todo esse processo que a gente tem que estabelecer com essa família. A gente sabe, a gente entende, né, que todos têm que trabalhar, têm que sair, mas aquele tempo que você tem como filho, principalmente com o filho autista, tem que ser um tempo muito explorado. Esse momento que tem com o filho eu comento muito com as mães, vocês têm que estabelecer um vínculo. Mas meu filho não é afetivo. Sim, o autista às vezes não demonstra. E as pessoas e a família estão tão acostumadas com isso que às vezes eles até demonstram esse carinho, mas eles nem percebem, porque não tem tempo. Nós profissionais, a gente chega no consultório as crianças, a gente já sabe, quando eles estão com um vínculo conosco,
e quando eles já estão fazendo um carinho conosco. Né? Por quê? Porque a gente está pronto para aquele momento. A gente está estabelecido para aquele momento. A gente está aberto para aquele momento e aquele momento é nosso, é do profissional com aquela criança. E isso muitas vezes não se tem em casa. E essa rotina da família é muito importante por ser autista. É muito importante. E eu ainda digo para vocês que tem um agravante maior, que eu tenho muita preocupação hoje, né? Que são as mídias. Né? Que são as mídias que estão se estabelecendo entre as crianças. E principalmente com os autistas. Né? Ou entregar um celular para uma criança, ou colocar eles na frente de um tablet, até para comer. Né? Então isso é muito preocupante. Por que eu trago aqui o brincar para aprender? Criança precisa brincar e o autista não é diferente. Se nós estabelecer com ele a brincadeira, né? Se nós estabelecer com ele o vínculo através do brincar, vai ser muito legal. E tem N possibilidades. Tem N. Desculpa. Assim melhorou? Assim, ó. Então esse brincar possibilita muitas relações com essa criança, né? A gente sabe que as condições das famílias não são também favoráveis a comprar os brinquedos, mas a gente pode fazer, né, junto com os pais, a gente pode fazer muitos brinquedos através da sucata, né? Os profissionais que aqui estão sabem, a gente não consegue tanto material e a gente estabelece, né, com sucata, né? Essas possibilidades que eu trago, que a gente tem que explorar na criança autista. Bom, a criança tem problema com o som, né? Ela não gosta do barulho do recreio. Bom, vamos arrumar um fone, alguma coisa que abafe esse som e libere essa criança para o recreio, né? Nós temos que fortalecer essas possibilidades. Para quê? Ela não gosta do som? Vamos abafar, vamos arrumar alguma forma que a gente abafe esse som, que essa criança vá para o recreio, que ela possa visualizar o espaço que as outras crianças estão, mesmo que ela não vá correr junto, mesmo que ela não vá participar, mas nós temos que fortalecer essas possibilidades. Se em casa ela não tem, a escola vai fazer isso. Infelizmente, nós profissionais, a gente estabelece uma vez na semana, às vezes 30 minutos, 40 minutos, é muito pouco. Por isso que o profissional da área da psicopedagogia precisa ser interdisciplinar. Ele precisa estabelecer esse vínculo com a escola. A escola, muitas vezes a gente vai fazer uma visita na escola e a professora ou a parte pedagógica fica muito preocupada com a gente, com a nossa presença na escola. Mas nós não vamos na escola para julgar ninguém. Esse profissional vai para lá. E eu tenho profissionais que estão aqui comigo que eu nem vou na escola, eu troco pelo WhatsApp, né? Informações, sugestões, tanto da minha parte como da outra parte, né? Porque só que quem convive com essas crianças sabe o que ela tem que estabelecer dessas possibilidades. Então, assim, a escola tem que ter esse vínculo com o profissional, não só comigo, psicopedagogo, com o fono, com o TO, com o psicólogo, né? Eu sei e digo para vocês, não é fácil o nosso tempo, né? Hoje eu trabalho no Centro Acolher, eu começo às 8 da manhã, eu paro ao meio-dia, eu começo às 1h30 e para às 5h30. Às vezes não dá tempo de ir no banheiro, né? Então o tempo é muito corrido. Às vezes eu vou olhar algumas mensagens de alguns colegas à noite, né? Mas essa parte é muito importante. Então, a gente estabeleceu no trabalho que a gente tem um momento de se reunir com os outros profissionais e fazer essa troca, né? Como é que está o atendimento com essa criança, né? Vamos estabelecer junto um plano individualizado para trabalhar com essa criança,
né? Qual é a possibilidade que tu vê, qual é a dificuldade que um está vendo com o outro? Ah, olha, vamos ver com a escola como é que tá. A gente sai, vai até as escolas. E muitas vezes é isso que eu trago para vocês. A escola, quando nos vê, a gente sente que a gente tem uma barreira. Até tu desconstruir tudo isso, começar a conversar, já passou muito tempo e tu perdeu muito tempo do que tu poderia ter ganho falando sobre aquele paciente, sobre aquele aluno, né? Então fica assim uma coisa aqui para nós se conscientizar. Nós na área da saúde, né? Nós temos que ter esse vínculo maior com a escola. Nós somos parceiros. Nós temos que ser parceiros e trabalhar essa multidisciplinaridade. Isso é muito legal para todos nós. Nós só vamos construir para esse nosso sujeito autista. Bom, pessoal, eu trago aqui então um trabalho com textura, que muitas vezes se a família não tem o brinquedo em casa, mas ela tem o macarrão, ela tem o feijão, ela tem o arroz, que dá para nós trabalhar também. A cola, né? Vamos colar com massinha, né? E nós vamos trabalhar a motricidade fina dessa criança, nós vamos trabalhar as texturas diferentes, que muitas vezes as crianças não pegam, elas não conseguem. Mas como é um alimento, vai despertar e fortalecer essa possibilidade dessa criança mexer. E esse processo aí, com a massa, com o feijão, nós vamos trabalhar N possibilidades, tá? A textura dessa criança, o toque que essa criança vai estabelecer com aquele objeto, tá? Então, eu trouxe esse material porque às vezes a gente não tem, e em casa também não tem, e eles podem estar brincando. Só que nós temos que fazer isso acontecer e, principalmente, gente, fortalecer essas possibilidades dessas crianças, tá? Bom, aqui eu trago também jogos que são mais da parte visual, né? Que ele vai trabalhar a atenção, a concentração dessa criança, né? Além de estabelecer o vínculo social, porque eu vou estar dizendo para ele, olha, vamos lá, quem achar primeiro ganhou, né? E esse vínculo, essa instigação que eu vou estar fazendo com ele sobre localizar essa figura, vamos lá, quem vai ser mais rápido, né? E sempre, nunca deixar de achar que essa criança não tem a possibilidade, ela tem. Eles são muito inteligentes. O que nós precisamos é estimulá-los, tá? Aqui eu trago também tintas, com pincel. Eu trago ali para mostrar para vocês que quando não se tem um pincel, um palito com um pedacinho de espuma, dá para fazer um pincel, tá? Às vezes a gente em casa não tem o pincel, né? Ou até na escola, às vezes também a gente não tem material para todos, né? A gente pode pegar e confeccionar. Pega palito de picolé, cola, essas pode ser até aquelas dos utensílios domésticos, aquelas espuma, né? E esponja que a gente lava os utensílios de casa, corta, cola no palitinho e dá para nós trabalhar com tinta, né? N possibilidades que a gente pode estar fazendo um material para trabalhar com essas crianças, tá? E eles amam. Tem crianças que chegam no primeiro momento não tocam em tinta, de jeito nenhum, né? Olha para vocês ver o primeiro contato ali naquele palitinho, lá pegando assim, né? Daqui um pouco os dedinhos já estão enfiados dentro da tinta. E é isso que a gente quer. É esse contato, é essa textura, é o mexer, é essa socialização, tá? Eu trago um trabalho pronto também, tá? Eu trago ali uma figura que ali ele já montou, mas era só um rosto vazio, tá? Eu peguei na internet e fiz a impressão de um rosto e depois peguei os olhinhos, nariz e boca. Trabalhei o quê? Visão, audição, tato, paladar com essa criança. Mas ele que recortou, ele que colou o olhinho, tá? Ele que então, porque todo o processo, né? Bom, aqui vocês podem ver que ele não está sentado numa cadeira. Essa criança não senta na cadeira ainda. Mas o meu objetivo ainda é sentar na cadeira. E de que forma eu vou estabelecer isso? Junto com a família, ensinar a rotina. Bom, a cadeira está aqui, mostra essa cadeira. Essa cadeira está aqui, é para sentar. Vamos sentar aqui agora?
Bom, não deu ainda? Continuamos no chão. Mas eu vou fortalecer essas possibilidades até ele chegar nessa cadeira. Tá? Bom, eu trouxe aqui essa minha preocupação e gostaria de dividir muito com vocês ela.